assumi a presidência nacional da Democracia Cristã Mulher em 2016, senti a responsabilidade dessa força partidária que pulsa em todo o Brasil. Sinto essa vibração, essa energia todos os dias em contato com nossas vice-presidentes nacionais, presidentes estaduais e municipais. Como foram as eleições gerais de 2018 para nós, mulheres brasileiras? Infelizmente, continuamos com uma pequena representatividade. Acompanhem. Presidência da República. Dentre os 13 candidatos à presidência da República, tivemos 2 candidatas que concorreram. Marina Silva, da Rede, Vera Lúcia, do PSTU. 5 mulheres disputaram a vice-presidência da República. Acabou sendo eleita a chapa exclusivamente masculina. E nos governos estaduais? De inúmeras candidatas aos governos estaduais, a exemplo de 2014, quando se elegeu uma governadora, Sueli Campos, em Roraima, agora em 2018, também apenas uma tomará posse em 2019, a ex-senadora Fátima Bezerra, do PT. A Democracia Cristã em São Paulo lançou uma mulher, a militar Cabo Fátima Pérola Negra, como vice-governadora do candidato a governador, Major Costa e Silva, cujo resultado foi excelente, atingindo 800 mil votos, empatando tecnicamente com o candidato do PT em 4º lugar, o ex-ministro Luiz Marinho. Para podermos comparar nossa luta com os Estados Unidos, cujas mulheres lutam também para terem maior representatividade no executivo, em 2014 foram eleitas 6 governadoras. Já em 2018, as americanas vão governar 9 estados. Um sensível avanço das mulheres nessas eleições. E no nosso Senado? No Senado da República do Brasil, apesar de uma renovação histórica de 85%, o número de mulheres diminuiu. Mesmo com 7 novas senadoras eleitas em 2018, caímos de 13 para 11 senadoras. Pouco mais de 13% de um total de 81 cadeiras. Essa baixa presença de mulheres no Senado se explica quando vemos que em 20 estados nenhuma mulher foi eleita para o Senado. Em 3 estados, Acre, Bahia e Tocantins, não houve nenhuma candidata para o Senado. E na Câmara Federal? Na Câmara Federal, houve um aumento da presença feminina. De 51 eleitas em 2014, o que representou cerca de 10%, saltamos em 2018 para 15% das 513 cadeiras da Câmara Federal. Elegemos 77 deputadas federais. São 26 novas deputadas. Aumentamos de 10 para 13 deputadas federais negras e elegemos a primeira indígena para o Congresso Nacional, Joênia Wapichana, de Roraima, da Rede. E nas Assembleias Legislativas? Nas Assembleias Legislativas estaduais, fomos de 119 deputadas estaduais e distritais eleitas em 2014 para 161 parlamentares. Isso representa, hoje, 15% das cadeiras estaduais em todo o país. Crescimento modesto? Esse crescimento, ainda pequeno, se deve também aos recursos de 5% do fundo partidário anual destinado às mulheres, e em especial aos 30% do fundo eleitoral recebido pelos partidos em 2018, destinados exclusivamente para as candidatas. E se deve muito à cota obrigatória de 30% de candidatas presentes nas chapas proporcionais de todos os partidos. E também aos 30% do tempo de rádio e televisão exigidos para ser exclusivo das mulheres. Uma desigualdade mundial. Diferente do Brasil, que mudou as leis para aumentar o número de mulheres na política, com a obrigatoriedade de cota e recursos exclusivos para as candidaturas femininas, os Estados Unidos elegeram, para ocuparem das 435 cadeiras da Câmara dos Representantes, 95 deputadas. Tinham, na atual legislatura, 84 mulheres, subiram de 20% para 22%. No Senado, elegeram 13 senadoras, que somada às 10 cujos mandatos permanecem até a próxima eleição, somam 23 senadoras, das 100 cadeiras que compõem o Senado norte-americano.
Serão 23% das mulheres. As mulheres americanas lutam para reduzirem também a desigualdade. Para termos uma ideia dessa situação em várias nações, vamos comparar a representatividade das mulheres no Congresso Nacional de seus países. Ou seja, juntando o Senado e a Câmara dos Deputados, temos esse cenário. Nos Estados Unidos, as mulheres ocupam hoje 22% do Congresso Nacional. No Canadá, ocupam 26%. Na Alemanha, 31%. Na França, 39%. Na Espanha, 42%. Aqui, no Brasil, ocupamos menos de 15%. 2020, a oportunidade real do crescimento da mulher brasileira na política. As eleições municipais de 2020 serão a grande oportunidade de formarmos uma forte estrutura eleitoral da mulher brasileira, para um salto de crescimento e posicionamento da nossa força e representatividade na política nacional. Por quê? 2020 será o fim das coligações proporcionais. Nas eleições municipais de 2020, não teremos mais as tradicionais coligações proporcionais. Isso representa que todos os partidos terão que disputar as eleições com a chamada chapa pura. Ou seja, os partidos terão que buscar mais mulheres candidatas para poderem ter muito mais candidatos homens em condições de se elegerem. Chapa pura, 100% de candidatos do mesmo partido. Na realidade atual, vemos que as mulheres, com raras exceções, são as menos votadas, pois existe uma dificuldade de se conquistar líderes femininas, com perfil político, projeto político e determinação para disputar cargos eletivos. A mulher brasileira cresceu e muito em todos os setores profissionais. Luta por desigualdade de salários e muitos preconceitos, mas na política precisa ocupar lideranças, cargos e participar decisivamente dos movimentos partidários das disputas eleitorais. A democracia cristã mulher tem crescido muito e estamos nos estruturando ainda mais para o desafio de 2020. Para esse desafio, contamos com mulheres determinadas que não se rendem a esta inadmissível minoria presente na política brasileira. Desafio da minoria é verdade, presente em muitas nações. No Brasil, é um absurdo essa diferença brutal, pois o eleitorado feminino é de 52%. 52% de eleitoras somos a maioria. Somos nós, as eleitoras, que elegem a enorme maioria de homens para os cargos legislativos e executivos. Não somos radicalistas, mas precisamos nos posicionar com determinação e garra para termos nossa representatividade. Temos a força do voto para sermos nós mesmas as representantes dos nossos anseios, movimentos e reivindicações. Não podemos adiar ainda mais a nossa decisiva participação nos movimentos políticos partidários. Cláusula de barreira. O nosso desafio é o desafio de 14 partidos políticos brasileiros que foram alvo da covardia chamada cláusula de barreira. Por que covardia? Porque reduziram o tempo de campanha para não podermos dar visibilidade e conhecimento aos novos candidatos e, assim, diminuirmos a renovação política. Por que covardia? Covardia porque ficamos com alguns segundos de tempo na televisão e no rádio. Porque ficamos com as migalhas de 1 bilhão e 700 milhões do fundo eleitoral que eles criaram para eles mesmos. A brutal covardia contra exatamente os partidos que dão a real oportunidade para as minorias que ameaçam as reeleições. Quem fez e aprovou a cláusula de barreira? Foram os chamados grandes partidos e seus deputados e senadores. Eles tudo fizeram para garantir suas reeleições, custando o que custou, milhões e milhões de reais. Mas mesmo com a desigualdade brutal enfrentada pelos partidos chamados menores, o eleitor brasileiro deu mais uma vez um forte recado nas urnas.
Não à corrupção. Não para muitos dos mesmos. Não para as estruturas milionárias e perversas. O eleitor mais consciente? O povo hoje está atento e participativo. O povo vai às ruas, comenta política mais do que futebol, conhece pelo nome os ministros do STF, acompanha de perto os escândalos e guardam os nomes e partidos envolvidos em corrupção. E haja memória para guardar tantos nomes. Tanto é que o Senado da República foi renovado em 85%, a maior renovação da sua história. De cada 4 senadores, 3 não se reelegeram. Já na Câmara Federal, 52,7% conseguiram se reeleger e 47,3% são novos nomes. Desempenho dos partidos chamados menores. Mesmo com tantas desigualdades de forças e recursos em 2018, temos a certeza que a luta apenas começou. Dos 243 novos deputados federais eleitos, 98 foram eleitos pelos chamados pequenos partidos. 40% desses novos deputados federais foram eleitos pelos partidos, como a Democracia Cristã, que tiveram pouquíssimos segundos de tempo de rádio e televisão e muito pouco recurso do milionário fundo eleitoral dos chamados grandes. Querem saber quanto? Os partidos menores receberam, na média, pouco mais de 4 milhões de reais para uma campanha nacional de todos os candidatos a deputado federal e estadual, senadores, governadores e até presidente da República. Assim como a Democracia Cristã, se dividíssemos esse fundo eleitoral igualitariamente para as 27 unidades da federação, daria menos de 150 mil reais para cada estado fazer a campanha das dezenas de seus candidatos, no rádio, televisão, redes sociais, materiais impressos, equipes, deslocamentos e eventos políticos necessários. Uma média de 4 milhões contra cerca de 190 milhões de reais para cada um dos chamados grandes partidos. E o enorme tempo de rádio e televisão deles também foi proporcional aos milhões e milhões que gastaram nas eleições de 2018. Ou seja, a desigualdade foi e é algo brutal. Com tudo isso, ainda 52,7% dos que criaram e aprovaram a cláusula de barreira estão lá de novo, na Câmara Federal. E é claro que os partidos menores tiveram terríveis dificuldades para superarem essa covarde desigualdade. E não superaram. 14 partidos chamados menores ficaram retidos na cláusula de barreira. Para onde vai agora o fundo partidário? O dinheiro do fundo partidário desses partidos agora irá para a saúde? Para a educação? Para a segurança? O povo não sabe, a imprensa não comenta e os reeleitos, muito menos. Todo o tempo de rádio e televisão, assim como todo o fundo partidário, ou seja, o dinheiro que não mais será repartido entre os pequenos partidos, irá engordar ainda mais o já milionário fundo dos partidos ricos, chamados grandes. Um plano perfeito, não é mesmo? Eles criaram a cláusula de barreira para nos matarem, livrando-se de sermos uma ameaça constante da renovação política e ficarem com as heranças dos nossos parcos recursos financeiros e dos nossos minguados tempos de rádio e televisão, afrontando o princípio constitucional da igualdade. Mas com tudo isso, sem recursos, sem tempo de rádio e televisão e com apenas 45 dias de campanha oficial, foram os partidos menores que proporcionaram a igualdade de oportunidade às minorias. E dentre as minorias estão negras, professoras, trabalhadoras, universitárias, mulheres de todas as classes sociais. A democracia cristã precisa crescer através dos movimentos partidários. A força e determinação de milhares de mulheres em todo o país encontra e precisa crescer muito através dos movimentos partidários. E em especial dos movimentos criados e desenvolvidos pelas democratas cristãs do Brasil. Movimentos como servidoras públicas, universitárias, empresárias, trabalhadoras, artistas, deficientes
e o movimento que cresce pela sua força e expressão nacional em defesa da mulher contra a violência. Movimento comandado pela doutora Renata Krupp, delegada da Delegacia da Mulher de Diadema de São Paulo. Nós precisamos ter a sensibilidade de perceber a mudança de comportamento dessas pessoas que estão próximas a nós e aí nos oferecer para ajudar, e se perceber que ela está numa situação de violência, mas não quer denunciar, então faça isso. Faça um disque denúncia ou vá numa delegacia, informe os fatos para que possamos evitar um feminicídio futuro. A política e, em especial, a democracia precisam da nossa decisão. A hora é agora. Venham para a nossa democracia cristã mulher.